Então, vamos lá, pessoal que está aqui no YouTube. Bonsoir tout le monde. Vou fazer a apresentação aí, a nossa apresentação de praxe, né? Bonsoir tout le monde. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vous allez bien? J'espère que oui. Tudo certo, pessoal? Estou muito feliz de a gente estar começando mais uma aula aqui de francês. Essa quarta aula ao vivo aí do Super Francês. Está sendo bem bacana. As 3 últimas aulas aí, o retorno que eu recebi do pessoal foi bem interessante. Isso é gratificante porque significa que vocês estão conseguindo de fato aí dar os primeiros passos e conseguir aprender o francês. E essa aula de hoje eu reservei um assunto assim bem bacana, bem interessante, que é como fazer perguntas em francês, né? Porque em francês, para quem ainda não conseguiu acompanhar as outras aulas, para quem acompanhou, ótimo, para quem já está na quarta aula ao vivo aí, tenho certeza que você fez bastante progresso aí desde o primeiro dia, mas para quem não conseguiu acompanhar as outras aulas, volta lá, os vídeos estão todos registrados aí no YouTube. A primeira aula a gente viu aí como se apresentar em francês, como dar os primeiros passos, a gente já viu como contar de 1 a 1 milhão em francês, e a gente viu também na última aula alguns verbos, na verdade, são bem importantes para a conjugação. Vimos também os dias das semanas, enfim. A gente está chegando na quarta aula hoje, a gente vai aprender a fazer uma pergunta em francês de maneira formal, uma pergunta de maneira mediana, digamos assim, e uma pergunta mais informal, tá? Esses 3 níveis de perguntas que são bem importantes no francês para você saber discernir, porque, talvez diferentemente um pouco do português, no francês a gente tem bastante formalidade quando a gente está se dirigindo para outra pessoa, principalmente se a gente não conhece essa pessoa. Então é bem importante você saber discernir como tratar uma outra pessoa, como fazer uma pergunta para outra pessoa, se você não a conhece, se for uma pessoa talvez num escalão mais elevado na sua empresa, se for o seu professor, enfim, alguém que você não tem tanta intimidade, alguém que você encontrou na rua, o padeiro onde você vai comprar o pão, enfim. Qualquer pessoa que você não tenha tanta intimidade, é de suma importância que você saiba como se dirigir para essa pessoa, fazer uma pergunta para essa pessoa. E a gente vai ver também a pergunta mais informal, que é aquela que você pode fazer para o seu irmão, para o seu pai, enfim, para o seu amigo, para alguém que você conhece. Essa é a pergunta mais informal. Isso é o que está previsto para a gente fazer aqui hoje. E além disso, a gente vai também aprender as nacionalidades em francês, tá? Como que eu falo? Bruno, eu sou brasileiro, eu sou francês, ou eu sou francesa, eu sou americano, eu sou japonês, enfim. A gente vai dar uma olhada aqui de maneira geral nas nacionalidades. E mais importante, como fazer o masculino e o feminino. Porque no francês a gente tem essa diferença aí, assim como no português. Eu não falo eu sou brasileiro para todo mundo. Eu tenho eu sou brasileiro ou eu sou brasileira. Eu sou francês, eu sou francesa. Como que a gente faz essa diferença também em francês, tá? Então, esses são os dois principais assuntos aí que a gente vai ver hoje. E é para já. A gente vai começar com les nationalités et les pays. Okay? Les nationalités et les pays. Então, vamos lá. As nacionalidades em francês. Para eu conseguir fazer uma nacionalidade em francês, de qualquer país que seja aí do mundo, eu preciso ter em mente 2 coisas, tá? Preciso saber como fazer essa nacionalidade no masculino, e como fazer essa nacionalidade no feminino. Como que a gente vai fazer esse discernimento? Eu vou dar um atalhozinho para vocês aqui agora para ficar mais fácil, e aí depois vocês vão entender certamente como vai funcionar. Seguinte, quando a nacionalidade no masculino terminar em A e S, como é esse caso aqui, eu vou colocar até em negrito para vocês conseguirem perceber. Quando a nacionalidade terminar aqui em A e S, para eu fazer o feminino, basta eu colocar um Ezinho no final. Mas, aí até uma outra dica bem importante, de forma geral, no francês, para eu fazer o feminino de alguma palavra, basta eu colocar um E no final. Para fazer o feminino, basta eu colocar um Ezinho no final. Então, por isso aqui eu falo français, o homem, e française, a mulher. Então, français e française. Lembrando que o AI tem som de E. Para quem estava lá na primeira aula, conseguiu ver isso. Então, français, e aqui vai ser française. Mesma coisa vai valer para quando terminar em O e S, tá? Basta eu adicionar um Ezinho no final, então eu vou colocar aqui, ó. Então, terminou com O e S, que é o famoso UA. Basta eu colocar um Ezinho no final, que está feito meu feminino. Então, a gente tem aqui a nacionalidade chinois, é o homem, il est chinois, ele é chinês, e a menina vai ser chinoise. Então, ela é chinoise. Então, chinois, chinoise. Então, perceba que eu vou colocar até um outro exemplo para ficar mais claro. Eu posso pegar aqui, ó, português. O português é um homem, né?
E aí, para eu fazer o feminino, então deixa eu colocar em negrito aqui também para ficar mais fácil de vocês perceberem. Então, esse aqui, português é o homem. A menina vai ser a portuguese, ok? Então, português é a menina. Eu coloco um ezinho no final. Então, isso é bem importante saber como diferenciar. Então, eu posso falar, por exemplo, lá, colocando aqui numa frase aqui para ficar mais claro, posso falar je suis, eu sou, je suis français. Eu sou francês. Se eu for um homem, ou então se eu for uma menina, eu vou falar je suis française. Ok? Então, je suis française. Ou então, se eu for chinês, eu vou falar que ele é chinês. Então, eu vou falar il est chinois. Então, ele é chinês. Ou posso falar ela é chinesa. Então, ela é chinoise. Então, eu coloco o ezinho no final. Geralmente, para eu fazer o feminino em francês, eu colocando o ezinho é suficiente. Eu consigo transformar o masculino para o feminino. Aqui, nesse caso, o e também vai valer para esses primeiros casos, mas depois a gente vai ter alguns detalhezinhos aí que vocês vão conseguir detectar. Então, adiante. American vai ser a mesma coisa. Então, American é o homem, então quando terminar com AIN, para eu fazer o feminino, basta eu adicionar o E. Okay? Então, vai ficar American ou então American. Então, American ou American. Opa, deixa eu colocar aqui o AI também. Deixa eu pegar ele aqui. Colocar no negrito. Aqui em cima também eu não botei. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil de vocês conseguirem identificar depois. Então, aí, opa, negrito. Bom, então esse aqui é o americano. Um outro exemplo que eu posso pegar aqui é o mexicano. Então, o mexicano vai ser o rapaz e mexican vai ser aí a menina. Então, mexicano, mexican. Então, a mesma coisa, ó. Vai terminar ali com A-I-N. Eu coloco um ezinho aqui, ó. No final eu faço feminino. Então, ó, mexican, mexican. Autrichien aqui começa a mudar um pouquinho. Então, uma pequena diferença, na verdade. O que acontece? Autrichien, eu vou ter que dobrar o N no final e colocar um Ezinho. Autrichien é o austríaco, tá? A gente vai ver os países daqui a pouquinho também aqui. Autrichien é o austríaco. Então, Autrichien, eu vou pegar aqui o Autrichien, vou botar mais um N e um E no final. Então, aqui não basta eu colocar só o R, eu tenho que colocar um Nzinho a mais e depois um E. Então, aqui, ó, Autrichien, Autrichien, que é o austríaco, e a menina vai ser Autrichienne. E aí, quem vai entrar aqui vai ser justamente a gente, os brasileiros. Vai ser Brésilien, é o rapaz, Brésilien, e a menina vai ser Brésilienne. Então, Brésilienne vai ser a menina. Então, vai ser a mesma regrinha ali, ó. Eu vou dobrar o N e vou adicionar um Ezinho no final. Então, Brésilien, Brésilienne, ok? Coreano vai ser a mesma história. Eu vou dobrar o N e vou colocar um E no final. Então, coreano, quando terminar em E-E-N, dessa forma, eu vou pegar esse E-N, vou dobrar um Nzinho e vou colocar um E no final. Então, vai ficar coreano e depois vai ficar coreano. Alemã, nesse caso, basta eu adicionar um E e está feito o meu feminino. Então, alemã, alemand é o meu feminino. Então, sempre terminar em D, assim, a gente adiciona um E no final e está feito o feminino. Quando terminar em L, como é o caso aqui do espanhol, eu vou adicionar um E no final e está feito o feminino. Então vai ser espanhol. Então perceba aqui, ó, meu Ezinho fez o feminino. E quando já terminar em E no masculino, o feminino vai ser igual. Se é o E que faz aí o feminino, se a palavra já terminou em E, bom, então o meu feminino está feito, né? Eu não preciso colocar o outro L na história. Então já está feito aqui. Então, recapitulando, quando terminar o masculino em A e S, eu coloco um E no final e está feito o meu feminino. Então, français, française. Português, português. Quando terminar em O e S, eu faço a mesma coisa. Eu coloco um E no final e está feito o meu feminino. Então vai ser chinois, chinoise. Quando terminar em AN, mesma coisa. Eu coloco um E e está feito o meu feminino. Então, americano é o homem, american é a menina. Mexicano é um homem, mexican é a menina. Quando terminar em IAN, eu vou adicionar um N a mais e colocar um E. Então, autrichien, que é o austríaco, autrichienne, que é austríaca. Nós entramos aqui, ó, brésilien, que é o homem, e brésilienne, que vai ser a menina. Quando terminar em EN, mesma coisa, eu dobro o N e adiciono o E, então vai ser coreano, coreano, coreano e coreano. Alemã, alemã. Então, nesse caso, ó, quando terminar em D, assim, eu vou colocar um Ezinho e está feito o meu feminino. Não preciso fazer mais nada.
Quando terminar em L, igual. Então, espanhol, espanhol. Perceba que aqui a pronúncia é a mesma. Ó. Espanhol, espanhol. Então, adiciono E. E quando terminar em E já, não preciso fazer nenhuma mudança, o meu feminino já está feito. Então, vai ser Rus e Rus. Ok? Ça va? Pour l'instant, c'est ok? Então, aqui as nacionalidades, com alguns exemplos, né? Então, eu posso até colocar aqui mais um exemplo, uma perguntinha, por exemplo. Posso dizer, vous êtes américain? Vous êtes américain? Você é americano? E aí, como a gente viu na aula passada, eu vou negar, eu vou falar, non, je ne suis pas américain. Je ne suis pas américain, je suis brésilien. Ok? Então, vous êtes américain, você é americano? Não, eu não sou americano, sou brasileiro. Vous êtes américain? Non. Non, je ne suis pas américain, je suis brésilien. Ça va? Ok? E se a gente pegar aqui também os países, então aqui, os países que a gente falou das nacionalidades ali, ó, então posso ter aqui, ó, le pays. Só antes aqui, vou colocar uma perguntinha que pode ser bem importante para vocês aí nessa história, quelle est votre nationalité, né? Então, já que você sabe agora falar nacionalidade em francês, se for masculino ou feminino, a pergunta que eu uso para isso é qual a sua nacionalidade. Então, quelle est votre nationalité? Qual a sua nacionalidade? Então, você faz essa pergunta e a resposta vai vir com je suis, né? Je suis, tananã, tananã, que é a nacionalidade. Então, quelle est votre nationalité? Bom, agora vamos pegar os países ali. Então, le pays. Então, os países aqui em francês. Claro, vai mudar um pouquinho, né? Então, ali, a França vai ser France mesmo, tá? Então, aqui bem óbvio, né? Então, vou botar France, France. O segundo que a gente viu ali, português. Português, a gente vai falar, já vindo, o país, na verdade, é Portugal, né? Então, vai ser Portugal, com esse uzinho que eu vou falar um pouquinho mais fechado aqui, e o L no final que eu pronuncio. Então, eu falo Portugal. Portugal. Ok? Depois ali, China. A China a gente vai falar então la Chine. La Chine. Ok? Então eu posso botar aqui, ó, la France, le Portugal e la Chine. Depois, americano. Americano, no caso, vai ser os Estados Unidos. Em francês a gente vai falar États-Unis. États-Unis. Perceba que esse Szinho que eu ligo no U e faço um som de Z. Tá? Então por isso que eu falo États-Unis. Depois, cadê o outro aqui? Mexicain. Então, mexicain, c'est la personne qui vient du... coloquei errado aqui. C'est la personne qui vient du Mexique. Ok? Mexique. Esse X tem um som de X, então eu falo Mexique. Bom, ensuite, autrichien. Autrichien é o austríaco, então ele vem da Autriche. Autriche é a Áustria, tá? Escreve bem diferente aí do português, mas é a Áustria, então Autriche. Depois, brasiliano é a gente, então o país é o Brasil. Brasil, ok? Então, Brasil é o país aí. Em seguida, a gente vai ter aqui também o coreano, isso é o coreano, que é a Coreia, né? E vai ser Correia. Aí o nome do país. Então, coréen, o país é Corée. Ensuite, on va voir quoi comme d'autres pays. Alemão, então vai ser l'Allemagne. Alemanha vai ser a Alemanha. Opa, vi uma mensagem aqui que a conexão não está muito boa, que está caindo. Deixa eu conferir aqui. Bom, deveria estar boa conexão, aparentemente está com problema. Deixa eu ver se alguém sinalizou mais alguma coisa aqui. Bom, aparentemente para mim está funcionando, está bem. Vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu jogar aqui no YouTube para ver se está entrando bem. Bom, está entrando. Então vamos lá, vamos continuar. Se alguém tiver com problema na conexão aí, se não estiver agarrando, travando, me dê um sinal aí que eu vou tentar rever aqui. Bom, vamos lá então. Então, l'Allemagne, então Alemanha é aí a Alemanha, né? Espanhol vai ser a Espanha. Então, Espanha vai ser o país aí do espanhol.
Em seguida, a gente tem mais um aqui, que é Russe. Russe, então, vai ser Russie, ok? Russie vai ser a Rússia, ok? Ça va? Pour l'instant, c'est ok? Vous comprenez? Ok, très bien. Bom, alors, então a gente viu aqui alguns países. É claro que a gente não tem como fazer todos os países que a gente tem no mundo hoje. Isso daí é meio que inviável, digamos assim, né? A gente fazer todos os países aqui nessa aula. Poderíamos até fazer, mas ia tomar um tempo aí bem grande. Então, nesse caso, eu coloquei uma listazinha aqui de países para vocês, em francês, para vocês conseguirem aí verificar, dar uma conferida lá, né? Tá logo aqui em cima, ó. Dá uma conferida lá em todos os países aí, que o nome de todos os países, na verdade, é em francês. Então tem aqui, ó, liste avec tous les pays du monde. Então, lista aí com todos os países do mundo. Então, tá lá, se você clicar aqui, ó, deixa eu abrir para vocês aqui, para vocês conseguirem ver também. Então, a gente tem aqui, ó, por continente, né, par continent. E depois a gente vai ter aqui todos os países. Então, África do Sul, Albanie, Angola, Argentine, Autriche, bref, Bolívia, vários. Todos os países do mundo, na verdade, eles estão aqui. Pode dar uma conferida lá depois que vocês vão conseguir pegar todos eles. Mas, enquanto a gente já viu pelo menos esses aqui. Então, tem 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 países. Então, 11 países por enquanto. Ok? Ça va? Très bien. Bom, deixa eu checar aqui a conexão de qualquer forma. Deixa eu ver aqui se a conexão está batendo certinho. O pessoal estava reclamando aqui que a conexão não estava muito boa. Bom, aparentemente está funcionando. Vamos lá, vamos continuar. Bola para frente. Allons-y. Então vamos lá, né? Allons-y. Vamos nessa. Bom, se ficou alguma dúvida aí, podem sinalizar também, né? Podem me deixar nos comentários, se for com alguma dificuldade aí, que eu vou responder vocês com relação às nacionalidades. Mas se vocês terem em mente essa regrinha aqui, o que vier demais, na verdade, não vai ser tanta dificuldade para vocês. Tenham em mente essa regrinha, depois todo o resto fica bem mais tranquilo. Bom, então vamos lá. Em seguida, a gente vai passar aqui para poser des questions. Poser des questions, fazer perguntas em francês. Então, como é que eu faço perguntas em francês? Ah, Bruno, mas pô, fazer pergunta é algo que é simples, cara. Não é tão difícil assim, né? Sim, concordo. Mas no francês, como eu comentei até anteriormente, né? A gente tem que ter noção, na verdade, tem que saber aí fazer o discernimento de uma pergunta quando ela é formal e quando ela é informal. Então, em francês vai mudar se eu estiver fazendo aí a pergunta para alguém que eu conheço ou se eu estiver fazendo a pergunta aí para alguém que eu não tenho tanta intimidade. Isso é muito importante. Então, no francês eu vou ter bem aí essa noção do vous, que é o vós, né, que é o você mais formal, e do tu, que é o você, que é o tu, na verdade mesmo, né, que é o mais informal. Então vamos lá. Então eu tenho em mente essa ideia. Então o vous é mais formal e o tu é mais informal. Eu já consigo nivelar e padronizar as minhas perguntas em francês. Além disso, eu vou dar aqui a regrinha básica para vocês conseguirem fazer perguntas em francês. Bom, a gente vai começar pelo modo mais prático, mais conhecido talvez, que é a forma de pergunta direta, ok? Fazer uma pergunta direta em francês. Ah, como que eu faço a pergunta direta em francês? Igual no português, eu pego aquela pergunta e faço logo de cara. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, sei lá, vous aimez le chocolat, né? Então, um exemplo que eu uso sempre aí, vous aimez le chocolat? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Vous aimez le chocolat? Você gosta de chocolate? Então, vous aimez le chocolat? Essa é a pergunta que eu faço de maneira direta. Eu não uso intermediário, não uso auxiliar de pergunta, né? Eu vou direto na lata e pergunto: Vous aimez le chocolat? Você gosta de chocolate? Ah, ok. Apesar de eu estar fazendo com vous aqui, eu poderia estar fazendo essa pergunta com tu. Eu poderia dizer somente Tu aimes le chocolat? Você gosta de chocolate? Tu aimes le chocolat? Nas duas maneiras,
a pergunta está sendo feita aí de forma direta, ok? Então, de forma direta, eu vou estar sendo indireto, né? Então, eu vou estar sendo direto, não, perdão, está sendo informal. Então, eu vou estar sendo informal nessas perguntas aí. Então, essa é a primeira maneira que a gente faz a pergunta em francês. Pegou o sujeito, o verbo e colocou o restante da frase. Então, vous aimez le chocolat? Você gosta de chocolate? Tu aimes le chocolat? Você gosta de chocolate? Bom, uma maneira intermediária, um pouco mais, não é a mais formal de todas, mas é um meio termo assim, é eu colocar um est que na frente da frase. Isso mesmo, um est que. Est que é apenas isso daqui. Ah, Bruno, o que isso quer dizer? Quer dizer nada. Na verdade, ele está ali só para dizer que o que vem depois é uma pergunta. Então, eu poderia pegar aqui a mesma frase, vou até fazer um copiar, colar, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, eu vou copiar e vou colar. Só que eu botei um est aqui na frente. Então, ficou est que vous aimez le chocolat? Então, é a mesma pergunta, só que com est na frente. Isso dá um pouco mais de formalidade, entre aspas, que ainda não é tão formal assim, mas dá um pouco mais de formalidade à tua frase. Porque, na verdade, a pessoa, quando ela vai ouvir, quando ela ouve um est que, ela já sabe que ali está vindo uma pergunta. Então ela sabe, peraí, tem uma pergunta vindo por trás disso daqui. Então ela já vai se preparar. Então você prepara a pessoa para eventualmente já te responder. Então, est-ce que vous aimez le chocolat? Então é a mesma coisa daqui, só que com est que na frente, que não significa nada. Então aqui eu vou dizer, ó, você gosta de chocolate? E aqui a tradução é a mesma. Você gosta de chocolate? Exatamente a mesma tradução. Esse est que aqui, ele está aqui de figurativo, só para dizer que aquilo é uma pergunta, mas eu não vou traduzi-lo. Então, vous aimez le chocolat? Ou est-ce que vous aimez le chocolat? E aí a mesma coisa ali eu poderia fazer para o segundo, ó. Est-ce que, com tu, né? Est-ce que tu aimes le chocolat? Est-ce que tu aimes le chocolat? Você gosta de chocolate? É a mesma pergunta, só que aí dessa vez eu estou fazendo para uma pessoa que talvez eu tenha mais intimidade. Por isso que eu estou usando o tu. Alguém da família, algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa que eu sinta tranquilo aí utilizando o to. Ok? E aí a terceira forma, que é a mais formal, ela não vai mudar muito, só que tem um detalhe que é bem importante nessa terceira forma aí. Qual é esse detalhe, Bruno? O detalhe, na verdade, é que o verbo ele vai vir na frente aqui do sujeito. Tá? Então essa mesma frase ali, eu vou pegar agora o verbo, que é o aimer, gostar, vou botar um tracinho, vou botar o vous depois. E termina a minha frase. Então, eu vou falar aimez-vous le chocolat? Aimez-vous le chocolat? Você gosta de chocolate? É a mesma pergunta. As três, na verdade, são a mesma pergunta. Só que aqui, nessa última, eu estou sendo um pouco mais formal. Então, aimez-vous le chocolat? E aqui para o to, na verdade, eu nem utilizaria muito essa forma, porque o to, como é mais informal, geralmente aí eu não vou colocar o meu verbo na frente do sujeito. Mas se eu quisesse, eu poderia dizer aimes-tu le chocolat? Também poderia fazer dessa forma. Tá? Então essas são as três formas aí que eu tenho para fazer uma pergunta em francês. Tá? As três formas mais comuns, né? Eu posso, claro, colocar aqui uma palavra interrogativa na frente, um pourquoi, um où, que é onde, mas essas são as três estruturas aí que vocês vão ter para fazer uma pergunta em francês. Ou eu faço a pergunta direta, que é mais informal, a mais informal de todos, ou eu faço com est que é bem aceito sim, não é o mais formal de todos, mas já seria o meu termo na verdade, né? Ou eu coloco o verbo na frente do sujeito aqui, e aí sim eu tenho uma pergunta com um nível de formalidade bem maior. É uma pergunta que eu posso fazer para o meu professor, é uma pergunta que eu posso fazer para o meu chefe, é uma pergunta que eu posso fazer para alguém na rua, enfim, é uma pergunta que eu posso fazer para alguém que eu não tenho tanta intimidade, ou para alguém que exige aí um certo grau de formalidade para o tratamento. Tá? E o to, como eu já mencionei, eu posso falar com meu pai, eu posso falar com minha mãe, eu posso falar com meu amigo, eu posso falar com meu irmão, enfim. Ou com a criança, eu posso falar com a criança. Eu vou falar com alguém que eu não tenha tanta intimidade, que eu tenha, na verdade, mais intimidade, perdão. Esse vai ser o to. Então, to, com intimidade, e o vous vai ser aí para quando eu não tiver intimidade. Ok? Então, essas são as três formas de fazer perguntas em francês aí.
as 3 formas principais que vocês precisam saber. Com essas 3 formas, vocês conseguem fazer qualquer pergunta em francês. Basta mexer, na verdade, no verbo ou no sujeito, na verdade, modificando a ordem na frase, né, ou colocando um SQ na frente aqui. Ça va? Ok? Vous comprenez? Ok. J'espère que oui. Espero que esteja claro para vocês, espero que estejam entendendo. E aqui eu vou colocar mais um exemplo para ficar bem clara essa situação. Eu vou pegar, por exemplo, essa frase aqui. Ó. Vous parlez français? Você fala francês? Vous parlez français? Então, perceba que eu fui direto. Apesar de estar usando o vous ali, né? Fui direto. Vous parlez français? Então, essa é a forma direta, a primeira que a gente viu, né? Então, a forma número 1, vou botar assim, né? A forma número 2 vai ser est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Ou tem a forma número 3, que é parlez-vous français? Parlez-vous français? Então aí, como eu fiz ali em cima, eu coloquei o verbo na frente do sujeito. Eu separei os dois aí através de um tracinho, né? Um tiré, chama tiré em francês, esse tracinho aí que fez a separação. Ok? Ça va? Vous comprenez? J'espère que oui. Bom, então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar nessa aula de hoje, tá? São 2 assuntos assim bem importantes. A gente saber fazer uma pergunta em francês, saber como se dirigir para outra pessoa é fundamental, é muito importante, pois principalmente quando eu não conhecer a pessoa, né? Quando não tiver tanta intimidade, é fundamental que vocês saibam aplicar a forma correta de fazer uma pergunta, que na maioria dos casos vai ser essa daqui, que é um verbo na frente do sujeito, que é a maneira mais formal, né? Então, é fundamental que vocês saibam diferenciar as situações para posicionar bem as perguntas que vocês querem fazer. Então, isso é muito importante, e além disso também, você saber falar das nacionalidades é super importante, principalmente para um primeiro diálogo, né? Para a primeira conversa. Você quer se apresentar, você quer falar, eu sou brasileiro, ou eu sou brasileira, ele é de qual nacionalidade, ele é dessa nacionalidade. Enfim, é muito importante vocês saberem, nesse primeiro momento, se situar, na verdade, aí, com relação às nacionalidades, ok? E conhecer também todos os países do mundo aí em francês, não todos os países do mundo, mas pelo menos aí uma boa parte, alguns conhecidos. É importante saber como fala esse país em francês, é muito importante também. E por isso que eu coloquei essa listazinha aqui para vocês. A gente viu alguns aqui, né? A gente viu então 11 países aqui. Claro que a gente não ia fazer todos, não ia tomar muito tempo, mas por isso eu coloquei a listazinha para vocês aqui que vocês podem conferir. E com essa lista vocês conseguirão aí tranquilamente ter acesso aí a todos os países do mundo em francês, tá? E eu vou deixar essa lista aqui, eu vou compartilhar, na verdade, essa aula com vocês, como eu faço sempre aí. Então essa aula vocês vão ter acesso. Deixa eu colocar aqui, ó, vou pegar o link para compartilhar com vocês. Então vocês vão ter acesso aí a essa aula. Então vou botar aqui o CanView, copy link. Eu vou deixar lá no nosso comentário, no comentário dessa aula, né? Vocês vão conseguir acompanhar e ter acesso a esse documento se vocês quiserem depois consultar. Ok? Bom, então é isso por hoje, pessoal. Merci beaucoup pour votre attention et compréhension. Então, muito obrigado pela atenção e compreensão de vocês. Merci beaucoup. Na semana que vem a gente continua, então tem a aula 5 aí, a 5ª live do Super Francês. A live continuará sendo aí na quinta-feira e o horário vai ser às 19 horas. Ok? Então, todas as quintas aí, a partir da semana de hoje, na verdade, que eu mudei, na verdade, de 20 horas para 19 horas. Então, todas as quintas agora, às 19 horas, no horário de Brasília, ok? Vai acontecer a live do Super Francês e a gente vai avançar junto no aprendizado do francês. Se você tiver a fim de aprender francês, tenho certeza aí que a gente vai conseguir avançar junto. Então, é isso por hoje. Merci beaucoup pour votre attention. Então, merci. Une bonne soirée, un bon week-end e à la semaine prochaine. Então é isso, pessoal. Então aí uma boa noite, um bom final de semana, já estou aproveitando para dizer. E a gente se vê então na semana que vem. Então, au revoir,
et à bientôt. Au revoir et à bientôt.